A sétima leitura da Parashá de Vairá, um dos testes mais difíceis da história da humanidade, que Avraham passou e mostrou sua devoção total para Deus, Akedat Yitzhak, o sacrifício do seu próprio filho Yitzhak. E foi depois desses ditos, e Hashem testou Avraham e disse para ele, Avraham, e Avraham respondeu, Hineni, eis-me aqui, estou de prontidão para o que você pedir. Depois desses ditos, que ditos? Tem sábios que explicam os ditos do Satã, porque o Satã estava acusando e falando, olha, Avraham fez uma refeição festiva e não fez nem um boizinho, um carneiro, um sacrifício para você. Aí Hashem respondeu para o Satã, ué, ele fez uma festa pelo filho? Se eu mandasse sacrificar o próprio filho, ele não ia impedir. E fez o teste exatamente para mostrar a devoção de Avraham. Hashem já sabia, mas para revelar em Avraham essa força. E tem gente que explica, depois dos ditos de Ismael, que ele se vangloriava sobre Yitzhak, ele falava, eu fiz Brit Milá com 13 anos, ele não impediu. Yitzhak falou para ele, você está me falando de um órgão, você está me assustando? Se a Kadosh Baruch Hu falasse para mim me sacrificar perante ele, eu não ia impedir também. Hineni, essa é a resposta dos Hassidim, das pessoas que são devotas para Deus, com humildade e com prontidão. E Hashem fala para Avraham, pega agora, e na verdade pega por favor o teu filho, o único que você ama, o Yitzhak, e vai para você, para a terra do Moriá, e você vai elevá-lo como olá, como um sacrifício para Deus, sobre uma das montanhas que eu vou te falar. A palavra na, em geral, quer dizer agora, mas aqui é a linguagem de por favor. Kadosh Baruch Hu fala por favor, fica nesse teste, passa esse teste, para ninguém falar que os outros testes não tinham sentido, não tinha consistência, ou seja, esse era o teste de severidade, que Avraham tinha que matar o próprio filho, está disposto a isso. Isso, Avraham, ele era uma pessoa de bondade. Então, se ele cumprisse esse teste aqui, era o sinal que os outros que ele fez também foi por Deus e não só pela sua natureza. O teu filho, Avraham respondeu, eu tenho 2 filhos. O único, ele falou, olha, esse é o único para sua mãe, para Sarai, esse é o único para a mãe, para Hagar. Falou que você ama. Avraham falou, os 2 eu amo, o Yitzhak. Por que Hashem não falou logo de cara, pega o Yitzhak? Para não assustá-lo, né, para não confundir ele, e para dar carinho sobre a mitzvah e para dar recompensa por toda a fala. Ou seja, para ninguém vir falar, não, ele assustou e falou rápido e por isso que Avraham fez. Não, falou com calma, deixou bem claro. E cada frase dessa dá mais mérito para Avraham, que ele estava bem ciente do que ele estava fazendo, mas ele estava seguindo o dito de Deus sem questionar e com agilidade. Na terra do Moriá é Jerusalém, como a gente encontra no Devrei Amim, construir a casa de Deus em Jerusalém, no Monte Moriá. Os sábios explicam por que o nome é Moriá, porque a Horá, o ensinamento, sai povo de Israel dali. Que a Torá foi entregue lá no Monte Sinai, que se conectou dali, uma longa história. Um que traduz pela questão do quetor do incenso, que tem mor, que é uma especiaria, e outras especiarias, então Moriá vem dessa especiaria mor. Vealeu, eleve ele, não falou shechateu, abate ele, porque Deus de fato não queria que matasse ele, somente levar para a montanha. Do momento que ele já elevou ele como sacrifício, ele falou, pode descer, pode trazer ele de volta. Uma das montanhas, Kadosh Baruch Hu, ele oculta dos tzadikim e depois revela para eles, para aumentar a recompensa. Igual, vai para uma terra que eu vou te mostrar, ou para Yoná, você vai fazer um chamado, não fala qual é, tudo isso para aumentar a recompensa. E Avraham levantou cedo de manhã e selou o seu burro e pegou seus 2 jovens com ele, o Yitzhak, seu filho, e cortou madeiras para poder queimar o sacrifício, e levantou e foi para o local que Hashem ordenou. Ou seja, ele acordou cedo para a mitzvah, mesmo que a mitzvah era matar o próprio filho. Ele mesmo selou, não mandou um dos servos, porque o amor, ele estraga a linha, ou seja, a devoção pode até tirar um pouco das regras de etiqueta, ou seja, ele era um patrão, ele era um rico, ele era uma pessoa importante, mais velha, ele deveria mandar o servo, mas de tanto amor a Deus pela mitzvah, pelo carinho, ele mesmo foi selar o burro. Seus 2 jovens, que é Ismael e Eliezer, porque uma pessoa importante não deve sair para o caminho sem 2 pessoas para acompanhar, porque se uma pessoa precisar das suas necessidades, se vai se afastar, a outra pessoa está ali acompanhando. Vai evacar a tradução do Uncas Vetsalar, de partir, cortar a madeira para ficar pronta para fazer a fogueira para queimar o sacrifício, no caso o próprio filho. No 3º dia que Avraham está andando, ele levanta os seus olhos, ele viu o local de longe. 3º dia, de novo, por que Deus não mostrou logo? Para ninguém falar que Hashem assustou ele e de repente ele ficou confuso e por isso que ele fez. Se tivesse tempo para pensar, ele não ia fazer. Não, 3 dias andando. Ele viu o local, como ele sabia que era o local que Deus queria, tinha uma nuvem amarrada, tipo fixa ali naquela montanha. E disse Avraham para os seus jovens, fiquem aqui com o burro, e eu e o jovem vamos ir até lá, até aqui, e vamos se curvar e vamos voltar para vocês. Vamos rezar com Deus e vamos voltar.
Adko até aqui, ou seja, um caminho pequeno, a gente vai bem ali rapidinho e volta. O Midrash, uma outra explicação, eu vou ver onde que está o passuco, a frase que Hashem falou, Ko Yezarecha, você está vendo as estrelas que são muito numerosas, assim vai ser tua descendência. Se Avraham mata Yitzhak, acabou tudo aqui. Então eu vou ver, vamos ver o que Hashem está guardando para mim. Vê na chuva, vamos voltar, aqui teve uma profecia que os dois vão voltar, voltaremos, ou seja, que Yitzhak vai voltar vivo. E Avraham pegou as madeiras para fazer o sacrifício e colocou sobre Yitzhak, para Yitzhak carregar, pegou na sua mão o fogo, uma tocha e a faca, e os dois foram juntos. Ma'acheret é o saquinho, a faca. Por que chama de ma'acheret? Porque ela come, ela consome, ela corta a carne. Igual vecharbit ou rabassai, que a minha espada vai comer a carne. E também ela prepara a carne para ser consumida. Outra explicação, essa especificamente chamada de ma'acheret, porque o povo de Israel consome a recompensa dessa faca, dessa mitzvah. Todos os tempos do povo de Israel está citando isso na reza, Rosh Hashanah cita isso, etc. Os dois foram juntos, ou seja, Avraham, que ele sabia que ele estava indo para bater o filho, ele estava indo com alegria, com simcha, igual Yitzhak, que não tinha percebido ainda claramente o que era. Falou Yitzhak para Avraham, seu pai, falou meu pai, e Avraham respondeu, eis-me meu filho, o que você quer? Falou, olha, está aí um fogo, tem as madeiras, cadê o filhote, cadê o animal para ser sacrificado, como lá? Disse Avraham, Deus vai mostrar para a gente um filhote, Leolá, Beni, meu filho, e os dois foram juntos. Ou seja, Hashem vai escolher um filhote para ser sacrificado animal, mas se não tiver, Leolá, Beni, vai ser o meu filho. E por mais que Yitzhak já entendeu que ele estava indo ser abatido, os dois foram juntos com o coração completo. Então antes mostrava o mérito de Avraham, que mesmo que ele sabia da verdade, Yitzhak não sabia, Avraham estava com tanta alegria como Yitzhak. E agora que Yitzhak sabe que ele vai morrer, Yitzhak está tão feliz como Avraham que não ia morrer. E chegaram para o local que Hashem falou, e construiu Avraham um altar, e preparou as madeiras, e amarrou Yitzhak, seu filho, e colocou ele sobre o altar, em cima das madeiras. Vai a cor, o que seria akedá? É amarrar os pés com as mãos do lado de trás, Yadayim veraglaim juntos, chamado de akedá. É a linguagem de akudim também, que a gente fala lá na frente sobre os animais, que eram akudim, que eles tinham uma parte do tornozelo branca, o local onde que a amarra estava reconhecido. Espiritualmente, existe uma explicação bonita que conectar, amarrar o pé com a mão, significa conectar o espiritual com o material, que isso é uma receita judaica. E Avraham mandou a sua mão, enviou a seu braço e pegou a faca para abater o seu filho. O que ele mandou a mão? Na verdade, a mão não queria ir, e ele ordenou a mão ir. Porque Avraham ele tinha uma sintonia com Deus total, então ele só ia fazer o que Hashem mandava. Então a mão não quis ir, ele achou que era por pena do filho, na verdade a mão não quis ir porque de fato não era para matar. Mas ele se esforçou para fazer o que Deus tinha falado para ele claramente, então ele forçou a mão dele a ir. E chamou para ele um anjo dos céus e disse, Avraham, Avraham. E Avraham respondeu, Hinene, sempre. Para matar, Avraham fala, estou aqui. Não é para matar, estou aqui. Eu estou de prontidão para fazer o que for. Por que fala duas vezes Avraham, linguagem de carinho, quando fala duas vezes o nome? E o anjo diz para Avraham, não envie a sua mão sobre o jovem, não mete a mão nele, não faça nada para ele, que agora eu sei que você teme a Deus, você não impediu nem o teu filho único de mim. Atishlach, não abate ele. E aí Avraham falou, eu vim à toa aqui, deixa eu fazer pelo menos uma ferida, um sangue para Deus, alguma coisa. Nada, não faça nada nele, nenhum defeito nele. Que agora eu sei, falou Rabi Abba, o que aconteceu aqui foi a seguinte conversa. Avraham falou, eu vou explicar perante você a minha conversa, a minha lógica. Etmol, ontem, ou seja, antes você me falou, Yitzhak vai ser tua descendência. E agora depois você voltou e falou, não, pega o teu filho e abate ele. E agora você fala para não fazer nada. Então já não sei mais qual é a tua vontade. Avraham queria fazer a vontade de Hashem. Kadosh Baruch Hu respondeu, eu não profanei o meu pacto e eu não vou mudar o que saiu dos meus lábios. Ou seja, o que eu falei continua firme. Quando eu falei pega, realmente é para pegar. Só que eu não falei para bater, eu falei só para elevar, colocar ele como um sacrifício. Já fez isso? Agora pode trazê-lo de volta para baixo, tirar do altar. E ele foi considerado como um Korban Yitzhak. Que agora eu sei, claro que Hashem já sabe, mas agora eu tenho como responder para o Satã e para os povos que ficam questionando por que eu tenho tanto carinho com você. Agora eu tenho uma explicação, todo mundo percebe o quanto você teme a Deus, a devoção que tem. Existe uma explicação bonita que o teste, nada mais nada menos, é feito para a própria pessoa saber. Não, Hashem já sabe tudo, mas revelar uma força na própria pessoa. E Avraham levantou seus olhos, ele viu, eis que tinha um cordeiro atrás, preso na planta com um dos seus chifres, e Avraham foi, pegou aquele cordeiro e fez como corban em troca do seu filho.
Ineal, eis que tinha um cordeiro, ele já estava pronto para isso, dos 6 dias da criação do mundo. Ahar, depois que o anjo falou, não fala nada, ele viu que ele estava ali preso. Essa tradução, os Kafram Metenor e Batralim, depois disso. Então é Ahar, depois que ele falou, Basvach, na árvore, Bekarnav, com os seus chifres, porque esse carneiro estava correndo para Avram e o Satã começou a colocar árvores ali para impedir o caminho dele e ele ficou travado. Avram foi lá, viu e pegou o animal. Em troca do seu filho, do momento que falou que fez ele como sacrifício, não precisava falar nada. Por que fala em troca do filho? Sobre todo o trabalho que Abraham fazia, ele rezava que seja a vontade de Hashem, que isso é igual como se tivesse feito no meu filho, como se meu filho tivesse feito abatido, como se meu filho jogado sangue no altar, como se fosse tivesse tirado o couro, como se estivesse virando a fumaça. Ou seja, Abraham estava disposto a fazer a vontade de Hashem independente do que for. E Abraham chamou o nome daquele local Hashem Ireh, que Deus vai mostrar, porque foi falado naquele dia que no monte Deus vai mostrar, ou seja, Deus vai mostrar quem era o sacrifício e realmente Deus mostrou. Hashem Ireh, ao literal, é de acordo com a tradução do Onkelos, que Hashem vai escolher esse local para pairar sua Shekinah, para aparecer ali, para ser feito Korbanot. Foi falado hoje que vão falar para gerações que essa montanha Kadosh Baruch Hu vai aparecer para o seu povo sempre. Ou seja, hoje seria os dias futuros, igual Ada Yom Hazeh, quando a Torá fala até o dia de hoje. Quando a gente lê o Passuk, então até o dia de hoje está falando de uma coisa, né, mesmo muito depois. O Midrash diz uma outra explicação, Hashem Ireh, Deus está vendo essa Akedah, esse possível sacrifício de Yitzhak para perdoar o povo todo ano e salvá-los do castigo. Então, esse dia vai ser sempre falado nas outras gerações, no monte de Hashem Ireh vai ser visto a cinza de Yitzhak montada, junta para perdão para o povo de Israel. E chamou o anjo de Hashem para Abraham, que o Malach, o emissário de Hashem, falando em nome de Deus, uma segunda vez dos céus. Ele disse, eu juro por mim, disse Hashem, que por conta do que você fez essa coisa, você não impediu o teu próprio filho único, eu vou te abençoar e aumentar a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na borda do mar, e a tua descendência vai herdar os portões dos seus inimigos, eles vão ganhar dos seus inimigos e levar como herança. Barecha, barechecha, abençoar, te abençoar, uma barra para o pai, uma barra para o filho, barra para Abraham, barra para Yitzhak, ve'arbar, be, aumentarei também para o pai, para o filho, ve'id baruchu bezarachai, vão ser abençoados com a tua descendência, todos os povos da terra, ou seja, todo mundo vai usar vocês de exemplo para abençoar, por conta que você escutou na minha voz. E Abraham voltou para os seus jovens e levantaram, foram juntos para Beersheba e ficou Abraham em Beersheba. Não ficar morando mesmo, porque ele estava morando em Hebron. 12 anos antes da Akedah de Yitzhak, ele saiu de Beersheba e foi para Hebron, como está escrito que ele ficou na terra de Plishtim muitos dias, mais do que Hebron, né, como falou que são 26 anos, tudo isso o Rashi já explicou antes. Então ele ficou um tempo só em Beersheba e depois voltou para Hebron. E foi depois desse dito, foi contado para Abraham, dizendo, eis que a Milcá deu à luz também filhos para Nahor, teu irmão, Nahor, irmão de Abraham. Quando ele voltou do Monte Moriá, Abraham estava pensando, se meu filho tivesse sido abatido, ele ia ir sem filhos. Então chegou o momento de fazer ele casar. Então talvez eu tinha que fazer ele casar com uma das filhas de Aneres, Colomamre, os 3 irmãos amigos de Abraham. Quando o Baruch falou, olha, nasceu já o par de Yitzhak, Arifká. Então esses ditos, esses pensamentos que Abraham teve por conta da história da Akedah. Gamri também ela teve 12 famílias igual a Abraham. De Abraham saiu 12 tribos, né, que serão de Yaakov, 8 filhos das patroas, da Rachel e da Leá, e 4 das filhas escravas, de Bilhá e da Zilpá. A mesma coisa também aconteceu, 8 da patroa e 4 das concubinas. Vamos ver. Utz Bechoró, e Buz, Ahiv, Kemuel, o pai de Aram, e Kesed, Hazó, e Pildash, e Idlaf e Betuel, são 8. E Betuel deu à luz a Rivká. Então, esses 8 iniciais que a gente falou, Milcá, deu à luz para Nahor, irmão de Abraham. Ou seja, todo o motivo de escrever todas essas famílias é por conta desse passuco, falar de Rivká. E a sua concubina se chamava Reumá, e ela também deu à luz a Tevar, Gaham, Tacha, Shimachá, também a 4, totalizando 12, igual que também Yaakov teve as 12 tribos, que é o descendente de Abraham.